Resgate emocionante. Polícia tira do morro crianças que poderiam estar na mira de traficantes. O pai delas tinha sido sequestrado, mas conseguiu fugir e pedir ajuda. Até o delegado se emocionou. Porque nós temos filhos também. Carro usado por assassinos de sargento é encontrado incendiado em Guarapari. O caso agora é investigado como uma possível execução. Imagens do crime. O assassino atira várias vezes na vítima. De acordo com a polícia, eles faziam parte do mesmo grupo de traficantes. Motorista perde controle de veículo e capota na curva do Saldanha. Jovem é assassinado ao ir se encontrar com mulher casada. No lugar da amante estava o marido dela, que viu toda a conversa pelo WhatsApp. Covardia. Criminoso oferecia doces e celular para atrair crianças. Os menores foram mantidos em cárcere privado e sofreram violência sexual. O combate ao tráfico de drogas nas rodovias que cortam o estado. Do início do ano até agora, 55 pessoas foram detidas. E imprudência e morte. Mais de 470 pessoas morreram no trânsito capixaba no ano passado. A avenida mais perigosa fica em Vitória. Agora, no Tribuna Notícias, segunda edição. Um pedido de socorro para resgatar os filhos que poderiam ser levados por traficantes. O pai das crianças tinha sido sequestrado pelos criminosos, mas conseguiu fugir. Desesperado, ele pediu ajuda para a polícia. As crianças foram resgatadas pelos policiais do Grupo de Operações Táticas, o GOT da Polícia Civil. As imagens foram feitas pouco depois. Os policiais precisaram subir o Morro da Boa Vista, em São Torquato, Vila Velha, depois que o pai das crianças veio até esta delegacia para pedir socorro. Chegou aqui já um pouco assim machucado, né, nas pernas, assim, como se tivesse levado umas pauladas. E ele estava desesperado porque tinham tentado matá-lo e a família dele estava lá em cima. Enquanto o porteiro pedia ajuda, a mulher dele estava aflita em casa. Ela deixou as crianças com os vizinhos e veio até a mesma delegacia para também pedir ajuda. Pensava que o marido corria perigo. O porteiro contou para a polícia que teria se envolvido em uma discussão na feira aqui do bairro. Essa discussão teria acontecido na última quarta-feira, mas o motivo não foi revelado para a polícia. Testemunhas afirmam que o porteiro teria furtado alguns produtos na feira. Na manhã de ontem, por volta das 7 horas da manhã, o porteiro foi tirado de casa na marra. Foi levado até um barraco no alto do morro. O delegado afirma que o barraco estava preparado para sessões de tortura. No local havia madeira, cordas e barras de ferro. O jovem só não apanhou porque conseguiu fugir antes. Diante do pedido de socorro, o delegado organizou a operação de resgate. Mesmo com pouca gente, eu ainda tentei deslocar a PM, né, tal, mas não foi possível, não teve autorização. E aí eu lancei mão do efetivo que tem lá no GOT, né, que é um pessoal especializado em invasão de morro, né, essas coisas. E eles vieram prontamente. Ele conta ainda que assim que a família foi retirada do morro, a preocupação era garantir que todos ficassem em segurança. Nós vimos que lá no morro, no barraco onde eles moravam, na verdade não tinha nada. Compramos algumas coisas, alguns mantimentos para as crianças, alguma coisa. Não podemos falar exatamente onde estão, mas estão sendo assistidos já. O delegado afirma que ajudar esta família foi um desafio, mas para ele, ver 2 crianças longe do perigo é recompensador. Porque nós temos filhos também e a nossa preocupação com nossos filhos tem que ser as mesmas que nós temos com a pessoa do povo. Pelo menos eu penso dessa forma. E quando eu vi o doutor Fabrício vindo com a criancinha no colo, eu não tive como conter as lágrimas. A polícia investiga o caso. Carro usado por assassinos de policial militar é encontrado incendiado em Guarapari. O sargento pode ter sido executado e não vítima de tentativa de roubo.
Zósimo Gomes, de 54 anos, foi morto a tiros quando chegava em casa por volta de 8h30 da noite de ontem. O crime foi no bairro Nova Itaparica, em Vila Velha. Câmeras de videomonitoramento registraram o momento em que o sargento da reserva é rendido por 2 criminosos que estavam neste carro preto que aparece na imagem. O militar fica por cerca de 2 minutos no portão de casa, enquanto o veículo dele fica ligado e com a porta aberta. Assim que ele entra no carro, o bandido aparece já com a arma em punho, acompanhado de um comparsa. O carro preto onde os assaltantes estavam passa novamente, pronto para dar fuga. O sargento é revistado e tenta pegar a arma que estava na cintura, mas é baleado antes que pudesse reagir. Um bandido corre enquanto o outro pega a pistola do militar e recolhe os pertences da vítima no chão. A dupla foge. Um vizinho de Zósimo escutou os disparos e ainda conseguiu trazer o militar para este hospital particular de Vila Velha. Vi uma pessoa correr. E olhei o carro dele que estava na porta, um portão aberto, o carro com a porta aberta, e ele estava caído ao lado, mas não dava para visualizar. Então eu voltei, vesti a roupa e desci. Trouxe ele aqui para o Hospital Santa Mônica, que é o mais próximo da nossa região. O sargento não resistiu e morreu minutos depois de dar entrada na unidade. Na manhã desta sexta-feira, o carro usado pelos bandidos foi encontrado incendiado em Guarapari, na Ilha do Sol. As informações levantadas pela polícia até o momento indicam que 5 pessoas podem ter ligação com a morte do sargento. O caso, que antes era tratado apenas como uma tentativa de roubo, passa a ser investigado agora também como uma possível execução. A polícia pede ajuda da população para prender os bandidos envolvidos no crime. A Associação Geral dos Militares oferece recompensa de R$3.000 para quem tiver informações que ajudem a chegar até os criminosos. Nós queremos que esses indivíduos que participaram desse ato covarde sejam encontrados. E para isso nós oferecemos uma recompensa de R$3.000 para qualquer pessoa que tiver uma informação para que auxilie a chegar à localização desses indivíduos, para que eles sejam apresentados e que possam pagar pelo crime que cometeram. A Polícia Militar do Espírito Santo hoje está de luto. A associação, em nome de milhares de policiais, garante que a morte de Zósimo não será esquecida e que os bandidos vão pagar pelo crime que cometeram. Aonde eles estiverem, nós vamos localizar. Quem tiver alguma informação sobre suspeitos é só ligar 181. Motorista perde o controle de veículo e capota na curva do Saldanha, em Vitória. O acidente aconteceu antes das 7 horas da manhã na curva do Saldanha. Fernando Perim, gestor comercial de 24 anos, dirigia o veículo. Seguiria a trabalho quando acabou se envolvendo no acidente. Este não é o primeiro acidente deste tipo que acontece aqui na curva do Saldanha. De acordo com o motorista, tudo começou quando ele acabou sendo fechado por um ônibus. E o motorista do ônibus sequer parou para ajudar. Quando eu estava fazendo a curva, a traseira do ônibus pegou. Aí quando a traseira dele pegou, eu freiei. Aí o carro foi meio que estabilizou, aí eu dei uma freada mais forte, ele capotou. Fernando sentia dores pelo corpo devido à pancada. Após o capotamento, o carro deslizou no asfalto por cerca de 30 metros. O corte no braço aconteceu na tentativa de sair de dentro do carro e ter que passar pelos pedaços de vidros espalhados. Para evitar novos acidentes, a Guarda Municipal isolou a área e limpou parte do vidro espalhado. Jovem é morto depois de marcar encontro com mulher casada. Quem estava do outro lado da mensagem era o marido dela. O crime aconteceu nesta rua em Jardim América, Cariacica. Maicon Tremonini de Araújo, de 23 anos, levou 3 tiros. Ele foi baleado por volta de 1h30 da manhã. O jovem estava nesta moto e esperava uma mulher com quem iria se encontrar. A marca de um tiro ficou na parede deste galpão. No asfalto, o sangue da vítima. O rapaz foi socorrido e levado para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. Ele não resistiu aos ferimentos. Segundo a polícia, a vítima mantinha um relacionamento com a mulher e já teria tido outros encontros com ela. A polícia não revelou se Maicon sabia que a mulher era casada e por quanto tempo os dois mantinham contato. A polícia está investigando o caso, o suspeito está sendo procurado. Homem é detido suspeito de violentar a filha de 6 anos. O homem de 26 anos foi preso suspeito de abusar da própria filha, uma menina de 6 anos.
O crime aconteceu no dia 28 de julho em Vila Velha. Segundo a polícia, a vítima mora com a mãe e o padrasto. O suspeito teria ido até a casa da menina dizendo que iria levá-la para visitar a avó. Ele então passava na casa da vítima para pegar a criança a pretexto de levá-la à escola ou para almoçar com a avó. E num desses dias ele levou a criança até em casa e praticou o abuso sexual. Quando a mãe da menina soube o que aconteceu, foi direto à delegacia fazer a denúncia. Depois dos exames, o pai da vítima confessou o crime. Inicialmente ele negou os fatos, mas diante da prova que foi apresentada, ele confessou espontaneamente toda a prática delituosa. Em depoimento, o suspeito disse à polícia que estava sob efeito de drogas quando cometeu o crime. Ele foi indiciado por estupro de vulnerável. Essa é a terceira vez que ele vai preso. Já tem passagens por tráfico e receptação. Diante das câmeras, afirma que não abusou da filha. Eu não vou nem ter minha filha, não. 4 crianças mantidas em cárcere privado. Elas ainda sofreram violência sexual. Para atrair as vítimas, o criminoso oferecia doces e celular. Foi a caixinha de bombom e as balas e o celular. Foi com essa promessa que as 3 crianças acabaram sendo molestadas por um homem na região de Terra Vermelha. Oferta de bala, chocolate e um aparelho celular encheram os olhos de quem ainda não vê maldade em nada, tornando mais fácil a sedução pelas palavras. As crianças foram tiradas de dentro de casa e levadas pelo pedreiro por cerca de 4 quarteirões até chegar à casa dele. Lá dentro da casa, as 4 foram divididas. O menorzinho de 6 anos de idade ficou preso num quarto. Já as outras 3 crianças, um garoto de 11 e 2 garotas de 9 e 8 anos de idade, vejam só, foram amarrados em uma cadeira, onde ficaram por 4 horas. Durante todo este período, o pedreiro ficou fazendo carícias e também atos libidinosos com as crianças. Foram momentos de desespero para as crianças que a todo momento gritavam por socorro, temendo pela própria vida, mas não eram ouvidas. Aí quando nós perguntamos cadê a bala, ele falou assim, não tem mais não, tá lá dentro de casa. Ele entrou, quando ele entrou de casa, ele começou a agredir nós. Ficou agarrando minhas primas. Prendeu nós dentro da casa dele na cadeira. Empurrou nós à força, amarrou. Ele ficou tentando abusar de nós. Aí eu falei assim, eu vou pegar o celular, vou ligar pra polícia. Ele falou assim, que você ligar, você vai morrer. O pai, assim que soube, acionou a polícia. Com os policiais militares e bastante surpreso, foi até a casa do pedreiro que ele conhecia. Quando os parentes dele chegou na hora e perguntou bem assim, o que está acontecendo? Eu vou bem assim, é porque eu estou sendo acusado de ter abusado de 3 crianças, sendo que nem a quantidade de crianças a gente tinha falado, né? Daí dá para ver que ele mesmo se caiu em contradição. Aos filhos, ele já avisou. O senhor já deu aviso aí para a galerinha não aceitar mais doces, balas, nenhuma promessa de estranho? Já, de estranho, tanto de estranho quanto de certos conhecidos. Lição que essa pequenininha aprendeu por experiência própria. Se alguém chegar te oferecendo bala e celular para ir com ele, você vai aceitar? O acusado foi detido e autuado por cárcere privado e abuso. Já foi encaminhado ao presídio de Viana.